É isso aí, amigos da TV Poker Pro, começando aqui uma edição especial do Metagame. A gente está gravando extraordinariamente nessa terça-feira aqui. Vai ser bom porque a gente vai poder falar de tudo o que aconteceu nessa edição 2013 do Scoop, do Spring Championship of Online Poker no PokerStars. E é com muita felicidade mesmo que a gente pode falar isso, porque o Brasil ontem conseguiu um resultado histórico. Nicolau Villa-Lobos, que vem brilhando demais assim, nos últimos tempos. Ano passado ele começou a despontar na Brazilian Series of Poker, conseguiu chegar longe em alguns torneios. Aí no começo desse ano ele foi o campeão do KIPT Edimburgo, o primeiro brasileiro a conseguir um grande torneio, né, uma grande vitória na Europa, e ontem ele simplesmente conseguiu a maior premiação da história do poker online no Brasil. Foi o brasileiro que mais arrecadou dinheiro em um único torneio de poker jogado na internet. Então aí ó, 472.209 dólares foi o prêmio do Nicolau, depois de um acordo entre os 4 finalistas, né, uma mesa final difícil. Tinha o Germán Bosteiro 10 Danzer, o argentino que ficou na segunda colocação, e ainda tinha o Randy Nanonoku Liu, que é uma lenda do poker online, que acabou na 4ª colocação. Os jogadores fizeram um acordo, Nicolau já estava na liderança, conseguiu a melhor premiação, chegou no heads up, perdeu a liderança, recuperou com tranquilidade e conseguiu aí esse título importantíssimo, a 5ª conquista brasileira no Scoop desse ano. Não foi em números absolutos, né? Não bateu as 6 vitórias que a gente teve na edição do ano passado, mas eu acho que esse ano foi muito melhor em termos de premiação, em termos históricos mesmo, porque esse bracelete de main event, né, do evento principal médio que o Nicolau conseguiu, realmente é histórico, não só por causa da premiação também, mas por ser o evento principal do Scoop, né, em um de seus níveis, porque tem o nível baixo, o médio e o alto. Então parabéns aí pro Nicolau demais, que é um cara que merece, moleque, gente boa, humilde, tá sempre ali nos torneios conversando e sendo... Você vê que ele está sempre tentando aprender, sempre tentando melhorar, ouvindo os outros, discutindo mãos. Então é um cara que eu boto muita fé nele. Já tinha elogiado demais ele aqui no Metagame quando ele ganhou o KIPT em Edimburgo. Agora então ele está aí no hall dos melhores jogadores do Brasil. Parabéns aí também para o Mandala Clube, o brasileiro que ficou na 5ª colocação. Belo prêmio, 171 mil dólares por essa 5ª colocação no evento principal médio do Scoop 2013. Falando ainda em Scoop, a gente vai falar aqui um pouco do evento principal, só que o High, o que tem um buy-in bacaninha de 10.300 dólares, tanto é que gerou uma premiação enorme de 5.800.000 dólares entre os 580 jogadores inscritos, field grande para um torneio de 10.300, né? E entre esses 580, quem levou a melhor foi Victor Blom, o Isildur 1. Impressionante porque nos últimos 12 meses essa é a 3ª conquista dele no Scoop, 3º reloginho que ele ganha, e essa talvez a mais importante, claro, porque é o evento mais importante dentro da série, é o evento principal High, e ele conseguiu aí uma premiação de 1.096.000 dólares, prêmio gigante aí para esse monstro do poker online, que todo mundo falava, o Isildur, ele joga cash game, é bom no heads up, mas nos torneios ele é ruim, não sei o que lá. Chegou, já ganhou Super High Roller em PCA, já ganhou aí 3 relógios do Scoop nas últimas 2 edições, então esse cara é um monstro. Destaque também para o Noah Buchen, o holandês que já foi, assim como o Isildur, do time de profissionais do PokerStars, ficou na 2ª colocação, 803.300 dólares, liderou boa parte do torneio, mas na hora que chegou do heads up não teve para ninguém. O Isildur massacrou ele. As pessoas começaram a falar isso na hora que o heads up começou, o Isildur vai massacrar, vai massacrar. Eu falei, bom, o Noah é um bom jogador, grande jogador, conhecidíssimo, né? Não teve chance para ele, o Isildur fez muito bonito aí. Quem fez bonito nesse evento High do Scoop, foi o brasileiro Thiago Decano, foi o brasileiro que chegou mais longe. O Thiago Decano Nishijima caiu na 11ª colocação, vamos só lembrar o prêmio dele aqui, 69.900 dólares, quase 70 mil dólares para o meu amigo Thiago Decano, que reconhecidamente não só pela imprensa, assim, tanto brasileira como lá de fora, mas principalmente pelos colegas, como um dos 3 melhores jogadores de torneio em atividade no Brasil. O Decano é um especialista em torneios, fez bonito aí no main event, caiu infelizmente na 11ª colocação, mas um belo prêmio de 70 mil dólares aí para ele, e o reconhecimento mesmo de estar sempre chegando, sempre indo longe. Ele que eu já falei aqui,
quando eu elenquei as minhas apostas para o World Series of Poker que começa nessa semana, eu falei que o Decano é uma das grandes promessas de trazer um bracelete para o Brasil depois do desempenho que ele teve no ano passado. A gente falou aqui dos títulos brasileiros no Scoop desse ano, já tínhamos falado de alguns, não pudemos falar ainda do título do Felipe Nunes, que aconteceu no comecinho no fim de semana, então a gente ainda não teve a oportunidade de comentar. Depois das vitórias do Luciano Holanda, do Rodrigo Caprioli e do Luiz Henrique Miranda, quem conseguiu um título foi o Felipe Nunes, que é um monstro também do Poker Online. Como chega esse moleque, e merecidamente, porque esse também é outro cara que estuda, e eu já falei isso para ele, então eu posso repetir aqui, ele tem um comportamento exemplar nas mesas de poker, tá sempre ali de bom humor, é um cara que tem uma postura ética na mesa, é um cara que realmente merece bastante. Gosto muito do Felipe Nunes, ele que já conseguiu esse prêmio agora de 99.341 dólares pela vitória no evento 35M de No Limit Hold'em 215 Double Chance, uma bela premiação na carreira dele. Ele que já tinha alguns títulos importantes, talvez o maior deles por ser um torneio ao vivo, a conquista do BSOP São Paulo 2011, Brazilian Series of Poker aqui em São Paulo em 2011, onde ele bateu o Yuri Nerd Guy Martins no Heads Up. Então parabéns aí pro Felipe Nunes, conseguiu o reloginho dele, entrou pra história aí, né, pela galeria dos ganhadores de Scoop, e merecido, porque ele é um cara que eu gosto demais. Falando do Yuri Martins, que perdeu o Heads Up para o Felipe Nunes, o Yuri Martins chegou nesse torneio também, no evento 35M, os dois novamente juntos numa mesa final. O Yuri dessa vez caiu na quarta colocação e conseguiu 50 mil dólares. Aí o que ele fez? Foi jogar o evento High de Heads Up, o evento de número, qual que era o número do evento aqui? 41 High do Scoop, e foi o evento de 21k de Bahia, um evento caro, e ele conseguiu fez um belo papel, chegou na semifinal, só perdeu para o campeão, o Ben Toleren. Então, parabéns aí pro Yuri Martins, que conseguiu 50 mil no torneio. Nesse aqui, no segundo, ele conseguiu mais 60 e tantos mil. Então, foi uma premiação no fim de semana de mais de 100 mil dólares. Belíssimo desempenho do Yuri Martins. Um grande jogador aí, uma figura mais discreta aí no cenário, mas que está sempre conseguindo grandes resultados, tanto no live, já falei, foi vice-campeão de Brazilian Series of Poker, como no Poker Online, onde ele está aí, com certeza, entre os melhores jogadores do país. Para fechar o assunto do Scoop, pelo menos nesse programa aqui, vamos ter que citar a vitória de um dos maiores jogadores da história do poker mundial, Daniel Negreanu, que está numa fase impressionante. Depois de conseguir o bracelete na World Series em sua etapa do Asia Pacific, no main event do WSOP Asia Pacific, ele conseguiu fazer a mesa final também da Grand Final do EPT lá em Monte Carlo, e agora ficou aí com o primeiro grande título da carreira dele no Poker Online, evento 39 High, 5.200, Spot Limit Omaha 6 Max. Ele foi o campeão. Kid Poker, Daniel Negreanu, levou 216 mil dólares para a conta bancária, que para a conta bancária dele não altera tanta coisa assim, depois dos prêmios que ele vem ganhando ultimamente, mas eu acho que pro ego dele faz muito bem, porque ele até agora não tinha uma grande conquista no Poker Online. Ele que, apesar de jogar pouco o Poker Online, joga as grandes séries sempre e tal, mas não é um regular das mesas de Poker Online, ele joga mais os torneios ao vivo, agora aí conseguiu um grande resultado nesse final de semana. Para a gente continuar falando do final de semana, não dá para deixar de citar o desempenho dos brasileiros nos torneios regulares que aconteceram nesse domingo. O principal destaque, Evandro Vitói, grande Evandro Vitói, bateu o field do Bigger 162, olha só, 2.116 jogadores, e puxou aí pouco mais de 38 mil dólares. Destaque aí também para o André Acari, que cravou 2 torneios, fez a segunda colocação em outro e somou aí 30 mil dólares de premiação. Quem foi bem mais também, Vini Fenômeno foi bem no The Bigger 162 que o Evandro cravou, ele ficou na 7ª colocação. Vini Fenômeno tá chegando longe, hein? Foi bem no Scoop, foi bem nesses torneios grandes. A gente teve também o Rodrigo Sage, Léo Belo, um monte de gente aí brilhando e se destacando no domingão. No final de semana, agora vamos falar de poker ao vivo.
A gente teve o encerramento do WPT Championship lá em Las Vegas, o torneio que encerra a temporada do WPT, $25 mil de buy-in. A gente já falou que o field não foi dos melhores. E quando eu falei aqui, né, Henricão? Ó, falei até pro Henrique, o Henrique tá de prova. No programa passado eu falei, é muito difícil tirarem esse título do Chino Ring. Se for alguém, vai ser o Eric Lindgren, que na minha opinião vai ficar na segunda colocação. Então eu joguei lá Chino Ring em primeiro, Eric Lindgren em segundo, e foi isso que aconteceu. O Chino conseguiu mais uma premiação milionária na carreira dele. Parabéns aí para ele, $1.150.000 por essa vitória no WPT Championship. Realmente é um grande jogador, já teve envolvido aí com... Já citaram o nome dele em algumas coisas... não muito legais, aí ficou com a imagem arranhada por um período, mas com certeza é um grande jogador. Outro que teve a imagem arranhada e agora parece que está voltando para as mesas, não sei se resolveu as pendências que tinha. É engraçado porque os dois, tanto o Eric Lindgren quanto o Chino Ring, as pendências eram com credores. Então agora os dois estão forrados aí, podem pagar quem eles estavam devendo. O Chino Ring ganhou $1.150.000 e o Eric Lindgren $650.000 para o E-Dog, o apelido dele. E só para finalizar essa coisa do WPT, o Jonathan Roy, que ficou em terceiro, se ele chegasse na primeira colocação, ele seria o jogador do ano do World Poker Tour. Isso não aconteceu, então o título de jogador do ano ficou com Matt Salzberg, que vocês sabem é jogador de pôquer, joga a maioria dos torneios caros, mas a profissão dele é roteirista de televisão. Ele é o criador, produtor e roteirista daquela série Weeds, famosa lá nos Estados Unidos. Então ele, o Matt Salzberg, acabou aí com o título de jogador do ano do World Poker Tour. Essa semana o poker brasileiro está em festa, semana de Brazilian Series of Poker, né? O BSOP Rio de Janeiro começa nessa quinta-feira, já tem satélite, e na sexta-feira começa o Main Event, e grandes notícias estão aparecendo aí para o poker brasileiro. Primeiro, o André Acari já falou que agora na Unicamp o poker vai ser matéria num curso lá de esportes e o caramba. Bela notícia aí, a gente ter o poker na faculdade, como já acontece em universidades americanas. Mas falando de Brazilian Series of Poker, a gente teve a confirmação do André Lazzaroni, secretário de Esporte e Lazer do estado do Rio de Janeiro. Ele que vai jogar a Brazilian Series of Poker, vai lá fazer a abertura do evento e vai jogar. É legal porque ele já jogou várias vezes, já fez inclusive... uma mesa final, ficou com a 8ª colocação, se eu não me engano, em 2008. 2008 está aqui a confirmação. Então já é um veterano, já tem resultados. É um cara que batalha pelo poker e nessa situação que o poker está, quanto mais gente importante na política batalhar pelo poker, é melhor, porque a gente vai conseguir convencer mais gente da sociedade que o poker é muito bacana. Já conseguimos convencer principalmente o Ministério dos Esportes, agora o secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro está nessa batalha aí também. Então eu acho que essa foi uma conquista muito importante. Outras presenças confirmadas na etapa do Rio de Janeiro da Brazilian Series of Poker, os gêmeos do Manchester United, Rafael e Fábio, né, os brasileiros que jogam no Manchester, ou jogavam, né, porque o Fábio está emprestado ao Queen's Park Rangers. Então a gente tem o Rafael que joga ainda no Manchester e o Fábio do Queen's Park Rangers. Os dois gêmeos vão estar lá jogando a Brazilian Series of Poker e dando trabalho pra gente da imprensa, que vai ter que descobrir quem é quem, né? Vai ter que ficar perguntando, mas você é o Fábio, você é o Rafael? Então vai dar trabalho ali pra gente, mas é muito legal. Mais uma vez a gente conseguindo colocar grandes astros do esporte nacional nas mesas de pôquer da maior série de torneio do Brasil. Então isso me deixa muito feliz. Série de torneio também está tendo na Petrobras. Fala direito, Sérgio. No Paraná, uma unidade da Petrobras de lá fez o Open de Poker do CEP, né, do Clube dos Empregados da Petrobras. Tá lá, uma grande empresa, sabe, talvez a empresa mais famosa do Brasil, que leva o nome do Brasil para muitos lugares, e tá lá organizando um torneio de pôquer para recreação dos funcionários. Foi isso que foi a justificativa, né? O torneio é aberto aos associados e não sócios, venha participar desse esporte que está crescendo aqui no nosso país, para você se divertir. Então eu acho isso muito bacana, a Petrobras investir na diversão dos funcionários, no lazer dos funcionários com o pôquer. E para fechar, mais uma notícia legal, falar aqui da entrevista feita
pela minha amiga Kathleen Gussi, a Kat lá do Sul, ela que comanda Mulheres no Feltro no site da Card Player. Dessa vez a entrevistada é a Cristiane Romeo, talvez uma das dealers mais conhecidas do Brasil, com certeza uma das mais competentes. A minha amiga Kika foi aí a centro das atenções dessa edição do Mulheres no Feltro, uma entrevista bacana. A Kika falou muita coisa sobre a profissão de dealer, sobre as aspirações dela, como ela começou, então vale a pena dar uma lida nessa matéria que ficou muito legal. Essa edição do Metagame vai ficando por aqui e a gente vai ter um período de... não é férias, né? Mas vamos ficar um período sem gravar. Afinal de contas, como eu disse, nessa quinta-feira começa a Brazilian Series of Poker lá no Rio de Janeiro. De lá eu vou direto para Colômbia para fazer a cobertura do LAPT Colômbia e só volto então depois, lá pelo dia 13 a gente grava mais uma edição do Metagame. Sei que vocês vão morrer de saudade, mas vocês vão poder acompanhar tudo o que está acontecendo. Brazilian Series of Poker, Latin American Poker Tour e World Series of Poker. Afinal de contas, a TV Poker Pro já está em Las Vegas, então vocês não vão ficar órfãos de informações sobre o poker. Então isso me deixa contente. Então eu volto no Metagame assim que der. Assim que eu voltar da Colômbia, a gente já grava um programa e volta a falar de tudo que acontece no poker no Brasil e no mundo. Até lá!